Começa agora mais um podcast da Lesp. Hoje a gente vai falar sobre a saúde dos adolescentes, a importância da atividade física, que tem gerado, inclusive, depois ali da pandemia, a gente tem tido um problema que é o analfabetismo, mas não é a dificuldade ali para ler livros. É um outro tipo de analfabetismo e quem vai explicar aqui pra gente é a doutora Silvana Vertemati, que é responsável pelo ambulatório do adolescente do Hospital do Servidor, também um ambulatório que tem um nome mais comprido até, né, doutora? O ambulatório dos adolescentes é atividade física, né? E também o ambulatório de adolescentes para medicina esportiva, que é um dos serviços do IANSP. Bom, então conta pra gente primeiro como é que você já falou, né, que o laboratório, o ambulatório, aliás, ele tem aí dois ambulatórios dentro dele. Então, como é que funciona? Qual que é a estrutura que vocês têm lá? Na verdade, os adolescentes, né, eles acabam chegando para o ambulatório, no serviço de pediatria, e esse ambulatório, os pais trazem as mais diversas queixas, né? E aí, dentro do processo, né, de atendimento médico que nós fazemos junto com os residentes, a gente faz a história inteira desse paciente, começa a entender esse paciente, o que realmente está trazendo ali, né? Faz a consulta com o adolescente sozinho, porque o adolescente já tem o direito de fazer uma parte da consulta sozinho, né? E com os pais, e diante de todos os dados que a gente vai levantando durante a consulta, o que nos até deixa a gente às vezes até mais pasmo é que o sedentarismo está em quase todos, né? Então a gente tem uma prevalência muito grande, a gente chegou até a fazer um levantamento do número de adolescentes, ele chega a ficar em 86%. Então, assim, a cada 9 pacientes que a gente estava atendendo, 7 não queriam fazer atividade física, foram levados para os pais, às vezes por transtornos, inclusive emocionais, muitos transtornos de ansiedade, e até mesmo sintomas, né? Então, muitos deles, às vezes, referem dores no corpo, né? Uma necessidade muito grande de dormir. E as coisas que a gente mais identifica é principalmente o tempo de tela muito elevado, tá? E isso daí vai acumulando o tempo de sedentarismo, porque quem fica na tela não se movimenta, tá? E o tempo de tela interferindo muito, inclusive, no tempo de sono, né? Então, é importante entender que 1 hora antes, né, dentro das nossas orientações de higiene do sono, a gente precisa que esse adolescente deixe a luz, né? Eu costumo dizer, o olho é a luz fora do cérebro. O olho é o cérebro fora da cabeça. Olha, eu falando errado. Na verdade, eu estou antecipando um pensamento. A luz do celular, né, o estímulo que a luz do celular faz na retina, vai fazer com que o cérebro fique em alerta e ele tenha uma dificuldade para desligar, né? E é muito comum dentro da rotina desses adolescentes, eles estarem lá, eles deitam para dormir, escutam um barulhinho do colega mandando uma mensagem, vai lá e olha. Então, assim, fica aquele processo repetitivo e interferindo muito no sono e vai interferir na rotina, acaba por interferir na vontade mesmo e até mesmo na rotina de se organizar para fazer os exercícios e muitas vezes interferindo até no aprendizado na escola. Então, são todos esses os desafios aí que a gente acaba enfrentando. Eu achei muito interessante essa questão de que, na verdade, eles estão sedentários, não é por uma dificuldade, não é só uma dificuldade de fazer exercício, mas, na verdade, eles não querem devido a tudo isso que você explicou, né? Na verdade, a gente tem várias questões envolvidas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a urbanização das cidades, questão de violência, né? Alguns adolescentes, a gente percebe também uma dificuldade da organização familiar. Então, tem o horário de escola, tem o horário de trabalho dos pais. Às vezes, preocupação dos pais, onde que vai fazer exercício, como que vai fazer exercício. Às vezes, dificuldade, inclusive financeiras, de se matricular até mesmo numa academia. Então, assim, existem vários fatores que acabam interferindo nisso. E, claro, se ele está confortável, né? O adolescente, às vezes, eles têm uma característica aí. Se ele está confortável numa situação... Aliás, o ser humano tem essa característica. Se ele fica confortável, ele vai querer ficar
confortável nessa situação. A pandemia teve uma participação importante em tudo isso, né? Porque era uma forma de comunicação durante a pandemia, era uma forma, inclusive, do aprendizado intelectual durante a pandemia, mas isso gerou essa outra consequência. Na verdade, essas questões relacionadas à falta de exercício físico, ao analfabetismo físico, todas essas questões já vinham sido levantadas antes da pandemia. E se agravou com a pandemia. Então, não é uma questão exclusiva. Um fenômeno em Só razão, ficou mais evidente e talvez de uma forma até mais fácil de ser identificada. Tá? Bom, a gente já entrou nessa questão até do analfabetismo físico. Quais são as consequências? Existe aí sintomas que dá para os pais perceberem que uma criança talvez ela esteja aí analfabeta física? Bom, eles conseguem ver o sinal. Né? O sinal é ver que o filho não está fazendo nada. Esse é o primeiro sinal, né? Acompanhado disso, vem, às vezes, dores no corpo, dificuldades para dormir. Claro, né? O ganho de peso, tá? E, às vezes, até sintomas emocionais. Né? Às vezes, não. Muitas vezes, os sintomas emocionais acabam se agregando a todo esse processo. Então, os pais têm que ficar alertas, né? Porque, assim, a questão da ansiedade, o exercício físico, a convivência com os pares de times ou pares de locais onde se faz o exercício, ou até mesmo o exercício na escola. E o exercício também a gente tem que lembrar que a atividade física, ela, nessa fase da vida, ela é extremamente lúdica. A gente tem até que dar um pouquinho aquela diferenciação, né? A gente tem a atividade física, que é o movimentar-se, ao gastar energia, ter um trabalho muscular. Isso daí, caminhando, brincando, dançando, né? Então, às vezes, nem as pessoas acabam relacionando a atividade física ao exercício organizado. Tá? Essa era a minha próxima pergunta. Essa que, porque eu não lembro agora se você falou já isso já durante a nossa conversa ou se foi antes da gente gravar que a gente estava batendo aqui o papo, mas a questão da importância de 60 minutos, né, por dia, que é o recomendado. Minutos. Mas assim, você pode caminhar. Você então pode caminhar. Era essa dúvida. Então, isso, a caminhada, por exemplo. A caminhada. Saindo da escola. A caminhada é... Na verdade, assim, é a caminhada no sentido de estar confortável com ela, tá? Se você ficar 60 minutos caminhando confortavelmente no lugar que você está seguro, que você está se sentindo bem, já é uma atividade física que pode contabilizar dentro desses 60 minutos, tá? Então, assim, vim da escola, a gente também tem certas campanhas no sentido da questão do exercício, remédio, que todo passo conta, né? Claro, todo passo conta. Se a gente começar a subir escada, mesmo quando está trabalhando, quando está na escola, optar pela escada ao invés do elevador, né? Por exemplo, tem um caminho mais curto, outro caminho mais longo, de repente fazer o caminho mais longo para você ter uma quantidade de passos maior, tudo isso está contando. Agora, você colocar uma roupa confortável, um tênis confortável, se sentir confortável dentro de uma temperatura, ambiente confortável e realizar uma caminhada, que é um exercício de leve a moderada intensidade, já está contando aí como um exercício. Se ele for dançar, né? Antigamente a gente dançava mais, subia. Teoricamente era para gostar, né? Então, assim, até dançar, ter uma brincadeira entre colegas, né? E melhora, e tudo isso a gente tem a questão da melhora da sociabilização. Então, de repente, marcar alguma coisa no condomínio com outros colegas, vivenciar mais a convivência entre eles. Talvez isso seja importante. Tirar aquela convivência que fica do mundo virtual, né? Todo mundo lá, kkk, mandando figurinha, papapá, só trabalhando o polegar, né? Para poder trabalhar o polegar não conta para 60 minutos. Só o polegar não conta. Tem que trabalhar toda a musculatura. Bom, e quais são as consequências? Pode ser tanto a curto prazo, na verdade, a curto prazo você já contou pra gente, que essas dores, essa dificuldade para dormir, a questão também de saúde mental, da ansiedade. Agora, a longo prazo, esses adolescentes, eles podem ter problemas também quando forem adultos? Sim, com certeza, né? Porque uma questão que vem muito envolvida com toda essa questão do sedentarismo é a questão da alimentação, né? Geralmente, o sedentarismo leva esses adolescentes a terem uma preferência por alimentos industrializados, fáceis de abrir, né? De desembalar,
fáceis de mastigar, com uma grande quantidade de sal, gordura e açúcar. E isso direciona para um outro grande problema, que é a obesidade. A obesidade aí já tem um grande desbalanço entre o consumo e o gasto. Né? Então, aí eu começo a ter uma gama de doenças relacionadas, que a gente chama de doenças crônico-degenerativas. Tá? A obesidade em si já começa a direcionar ainda na adolescência por um fator de risco cardiovascular futuro, que é a hipertensão. Pode direcionar ao aumento das gorduras no sangue, que a gente chama de dislipidemia. Né? Alguns casos extremos, a gente tem o desenvolvimento da síndrome metabólica, que é o precursor da diabetes tipo 2 e até mesmo o desenvolvimento da diabetes tipo 2 naqueles pacientes com a obesidade importante. Então, a gente tem uma congruência de fatores que levam a doenças que antes eram vistas nos adultos, tá? Já começando a se desenvolver nessa faixa etária, ou no adolescente ou no adulto jovem, né? Por consequência desses hábitos na adolescência. O que isso me traz? Uma antecipação da faixa etária com maior risco para as doenças cardiovasculares. Então, se esse indivíduo ia ficar com risco cardiovascular aumentado, a gente tem dados que a obesidade na infância e na adolescência, elas aumentam em 5 vezes o risco da doença cardiovascular no futuro. Né? Então, se esse indivíduo ele ia se tornar um hipertenso, um diabético, lá pela 4ª, 5ª década de vida, ele tem a chance de começar a desenvolver esses problemas antes. Né? E isso vai agregando, seja para a saúde pública, seja para o sistema suplementar, o sistema dos convênios, um aumento nos gastos com doenças que seriam preveníveis, né? Caso essa situação não se desenvolvesse, e aumenta os gastos com saúde, os gastos com exames, com medicação, tanto para o sistema quanto para o próprio usuário. E isso vai se tornando um fator aí de complicação, né, com custos de doença no futuro. Bom, e essa também falta de exercício físico, né? A gente sabe que quando tá ali na primeira infância, ali no comecinho, a gente desenvolve, de tentar colocar o bloco, tentar colocar o Lego, a gente desenvolve muito ali a coordenação motora. Na adolescência isso também acontece? Na verdade, a adolescência ele já está no ápice. Né? Se a gente for fazer uma curva do desenvolvimento das habilidades, então a gente pode começar a fazer o exercício físico lá pequenininho, né? De 0 a 6 meses. Algumas mães já viram, né? O pessoal fala tummy time, né? Fica de barriguinha para baixo, começa a levantar o pescoço, começa a sustentar a cabeça, começa a engatinhar, a andar. Estimular tudo isso dentro daquela faixa de desenvolvimento da criança está sendo extremamente benéfico. Então, a partir do momento que ela vai fazendo isso, ela vai adquirindo outras habilidades, ela vai crescendo, se desenvolvendo, e para cada faixa etária ela começa a desenvolver um tipo de habilidade específica. Nessa fase, tem uma plasticidade muito grande aí do sistema nervoso e do sistema ósseo-muscular e da interligação entre eles, né? Então, é importante porque é tudo muito fácil de se moldar. Então, toda essa movimentação, esses exercícios, vai ficando marcado ali, né? Dentro da memória motora que a gente chama, né? E a criança vai ter isso para o resto da vida. Então, tudo que a gente adquire, a mesma coisa, se a gente fizer uma comparação, a gente não sabe ler até hoje? Sim. Né? Fica então, a gente né? aprendeu nessa fase que a gente tem essa neuroplasticidade. Então, tudo que a gente aprende nessa fase, ele vai ficar para o resto da vida. Agora, você imagina se não aprender nessa fase. Né? Vai ficando cada vez mais difícil. Não é que o adolescente ele não vai conseguir aprender a se movimentar se ele não aprendeu quando era criança. Ele vai aprender... Claro, ele tem que começar o quanto antes, né? Mas ele vai aprender e vai conseguir adicionar isso ao seu repertório físico e motor. Bom, e os pais que têm uma criança que tá, um adolescente, né, que tá passando por esse momento, que vê aí uma questão de ansiedade envolvida, a questão do uso de telas que tá fazendo com que esse adolescente não queira se exercitar, o que eles podem fazer? Qual que é o ideal nesse momento? O primeiro é entender e não afrontar, né? Porque é sempre... A gente vê muito isso, né? A questão do conflito, né?
Eu acho que a primeira coisa que os pais têm que fazer é o acolhimento, é entender que existem situações com o seu filho que precisam ser trabalhadas. Eles precisam procurar um atendimento médico, entender que o atendimento médico do adolescente, às vezes, ele não é igual a da pediatra, que eles estavam acostumados, né? E esse atendimento, ele começa a ter algumas particularidades, é necessário se entender algumas particularidades. O adolescente, ele está passando por uma fase que ele está deixando de ser criança e ele precisa assumir o seu papel de adulto, né? Nesse processo que ele está passando por isso, que a gente chama de processo biopsicossocial, ele está modificando as suas questões biológicas, passando para o seu papel adulto. Então, ele precisa começar a entender o que ele gosta, né? Ele precisa começar a ter uma visão de futuro, né? E o exercício físico, ele precisa começar a ser colocado dentro dessa visão de futuro. É nessa fase que ele começa a querer ver o que ele vai querer fazer de faculdade, de vestibular, né? Então, assim, são várias questões aí que vão se somando, né? E os pais precisam ter esse entendimento do acolhimento, né? Na infância, é muito fácil se prevalecer à vontade dos pais, né? A partir do desenvolvimento da puberdade e das necessidades que esse adolescente tem, e até mesmo do próprio desenvolvimento físico, da sua nova forma orgânica e física que ele começa a apresentar, ele começar a ter as suas próprias vontades. E, na verdade, o que a família precisa ter é a congruência entre o que é de orientação e necessário se orientar para uma boa formação desse adolescente e o que eles também precisam ter sua individualidade. Então, claro, levar, de repente, identificar tudo isso. Às vezes a gente vê pais extremamente ansiosos com alguns sintomas, achando que são doenças graves. A gente chega, né? Tem pai achando que não, está com dor nas pernas, é uma leucemia. Né? Não é. Então, assim, é importante avaliar do ponto de vista clínico, considerando a idade e essa fase da vida. Né? Então, não é ainda um adulto em miniatura, não é um adulto em miniatura e nem uma criança grande. Né? É um indivíduo com as suas especificidades e peculiaridades. Né? E a partir de todo esse processo, a gente tentar chegar num diagnóstico. Às vezes a gente faz exames específicos, claro que a gente sempre vai afastar todas as doenças e direcionar para o melhor segmento possível. A gente estava falando dos ambulatórios, né? A gente tem lá um serviço que a gente faz uma triagem desses casos. E no outro ambulatório a gente já tem o exercício mesmo sendo orientado como remédio, né? Que aí é um ambulatório específico, a gente tem uma academia lá dentro do hospital, é um serviço de exercício físico hospitalar. E a partir desse momento que a gente insere eles dentro do programa de atividade física, a gente está ofertando o exercício como remédio. E a partir daí as coisas vão ficando bem mais calmas, os pais já começam a entender mais, né? Aí a gente começa a lidar mais até com as consequências nutricionais, as consequências de ansiedade, todas as consequências que vêm junto. A gente também tem um serviço de psiquiatria dentro do hospital que é muito atuante dentro dessa população e juntando todos esses critérios que a gente consegue trabalhar de uma forma assertiva com todos esses problemas. O primeiro é identificar. Né? O primeiro é identificar. E a partir do momento que identificou, tratar da melhor forma possível. Agora, desses casos aí que chegam para você, né? Eu me lembrei que na época da escola, do ensino médio, a gente tem ali, vai diminuindo, mas a gente tem educação física na escola. Sim. Desses casos que chegam, eles não fazem educação física também na escola? É uma frequência muito menor do que o ideal? Então, às vezes a gente tem... às vezes eles vão procurar o serviço, sabe para quê? Para pedir atestado para não ir para... Meu Deus do céu. Na verdade, é justamente o contrário. Eu vim porque eu quero ter um atestado. Não, eu até brinco. Peraí, então vamos voltar lá e vamos começar tudo de novo, que estamos no lugar errado. Porque aqui a gente vai mandar... Você fazer, é uma assim, coisa, né? então, é muito engraçado, porque a gente acaba identificando, né? Na primeira consulta, a gente identifica os fatores. É até interessante que existe hoje um CID para sedentarismo. Existe o CID, sabe o que é CID, né? É aquele número o da Código identificação, Internacional né? de Doenças. Isso. Existe um CID para sedentarismo e suas
e suas consequências, né? No CID, que é o que a gente acaba às vezes concluindo, a gente vai, num primeiro momento, claro, avaliar clinicamente, solicitar os exames que forem pertinentes para uma avaliação, né? E aí a gente já começa a fazer aquilo que a gente chama de contemplação. Então a gente já fala, olha, vamos ver o que você vai fazer, você vai procurar um lugar para fazer exercício. Na volta, quando a gente tiver os exames, a gente vai fazer a sua prescrição de exercício, tá? Então, o que acaba acontecendo? Nas aulas de educação física, elas existem, mas assim, elas não contemplam as orientações da Organização Mundial da Saúde. Então, muitas vezes é 1, 2, 3. Recentemente, no Rio Grande do Sul, foi aprovada uma lei que obriga 3 vezes por semana. Então, é uma lei estadual, né? Até eu conversei com o pessoal lá justamente por isso, uma lei estadual que promove a necessidade de se ter 3 vezes por semana as aulas de educação física. Então, assim, precisa também ocorrer mudanças até mesmo de políticas públicas, né? Então, a gente tem que começar a identificar, da mesma forma que a criança precisa aprender a ler e escrever, ela precisa saber a se movimentar. É engraçado que, por exemplo, na China, depois das Olimpíadas de 2008, né, eu até estive na China acompanhando uma equipe de esporte, eu achei super engraçado. Um dia eu tinha ido num hospital, eu estava olhando lá, de repente deu um sinal numa escola do lado, você vê todo mundo fazendo exercício. Nossa! Entendeu? A China, depois que teve a Olimpíada, que ficou muito forte essa questão da atividade física na população e dos benefícios diante dessa convivência aí, eles instituíram isso de uma forma para o país inteiro, são milhões de pessoas lá, né? Então, assim, a gente, da mesma forma que temos que ir para a escola, a gente tem primeiro alfabetização, né? Tem alfabetização, primeiro, segundo ano e tal. Teria que ter talvez uma política assim, de tal hora a tal hora, exercício. Mesmo que seja esse que nem você falou da China, que o pessoal conseguiu fazer meio que ali Enfim, onde estava, né? Deu o sinal, todo mundo foi pro pátio e começou a fazer lá, entendeu? Então, assim, é muito interessante a gente ver alguns países lidando de formas diferentes e essa discussão talvez precise ser aberta aqui no Brasil, né? Melhorar o acesso da atividade física por crianças e adolescentes. Eu acho que para os próximos anos talvez seja um assunto que necessite ser muito debatido, até mesmo para a gente promover saúde para uma população que tende a ser mais longeva. Né? A gente tem uma relação muito importante com essa questão do alfabetismo físico com a longevidade. Né? A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a qualidade de vida do indivíduo longevo está relacionado à sua independência física. A sua independência física depende da sua capacidade funcional e física. Né? Então, se eu estou criando indivíduos que não vão ter essa capacidade física aí prejudicada ao longo da vida, eu vou criar indivíduos idosos com grandes complicações, né? E, de novo, mais gastos, tanto para a família quanto para os sistemas de saúde que estiverem assistindo eles. Bom, você falou que precisa, né, gerar uma discussão em cima disso, em cima dessa questão do analfabetismo e você faz parte de um grupo de pediatria, né? Isso. Que fez ali já um estudo que deve ser traduzido. Explica para mim, por favor. Na Sociedade Brasileira de Pediatria, né, e na Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, são as duas especialidades aí que eu trabalho. Nós temos um grupo de trabalho, que somos todos, né, amigos, colegas especialistas, que se unem no sentido de fazer as notas de alerta, né, que são documentos, né, documentos literários que servem de guia para os colegas pediatras, né, que são sócios dessas sociedades. E nós fizemos recentemente uma nota de alerta sobre a tríade da inatividade física pediátrica, que o analfabetismo físico é um dos componentes dessa tríade, né? A gente não tem só dentro da tríade a falta dos 60 minutos diários, mas a gente tem o analfabetismo físico e a chamada dinapenia, né? Dinapenia seria a falta de força muscular. Né? Então, isso é uma consequência importante não ter força muscular. A criança não se desenvolve, o adolescente não se desenvolve adequadamente, não desenvolve o osso. Né?
Então, se a gente pensar que o desenvolvimento do osso está acontecendo nessa faixa etária, você imagina um osso desenvolvendo de uma forma inadequada, lá na frente a gente vai ter problemas osteomusculares, principalmente a condição da osteoporose, né? Então, esses 3 componentes, nós fizemos uma nota de alerta para os pediatras estarem observando isso em seus pacientes, e essa nota de alerta acabou indo para um fórum das sociedades de pediatria da América do Sul, e ela foi aceita para ser traduzida para os outros países da América do Sul via sociedades de pediatria dos outros países. Então, assim, a gente, né, todo o grupo ficou muito feliz, porque isso, a gente está encontrando eco naquilo que a gente está observando e está passando, e a gente sabe que existem vários pediatras que talvez estejam na mesma situação, estão identificando, e, né, a gente está levando justamente a questão. Isso é um problema mesmo, isso é um problema que merece muita atenção e precisa de tratamento. Então, a gente já sabe que tem o CID, né? Precisamos ver, né, o CID. De repente, um CID para o analfabetismo também? Para o analfabetismo físico, daqui a pouco será que vai aparecer mais um, né? Porque o sedentarismo já tem as consequências. Então, tudo isso vai ser muito importante para se tratar cada vez melhor essas condições, né? E é o que eu falei, são condições multifatoriais, né? É um problema com causas multifatoriais. E essa questão, estudo com convivência, tudo está muito interligado. Bom, a gente está caminhando aqui para a reta final, queria falar um pouco de saúde mental, porque a gente já, na época da pandemia, se alertava muito que teríamos outra pandemia de saúde mental especificamente. Então, eu queria saber lá no ambulatório, no trabalho, nos pacientes que você recebe, essa também de fato tem sido uma questão muito forte? Recentemente, a gente fez um levantamento junto com a equipe de psiquiatria e, para nosso susto, nem foi para nossa admiração, mas foi para o nosso susto. Era uma coisa que a gente já estava percebendo nos atendimentos. Entre 2019 e 2022, quintuplicou os nossos casos de transtorno de ansiedade generalizada nos nossos pacientes. Então, assim, existe uma relação muito grande entre o sedentarismo e os transtornos psiquiátricos, né? Isso precisa ser trabalhado. Então, com certeza, assim, a gente praticamente, quando vai avaliar os nossos pacientes com transtorno de ansiedade, a gente vê lá, está dentro da história deles, né? A ansiedade, os distúrbios do sono, os distúrbios alimentares, inclusive. Então, tudo isso é uma relação também muito próxima e a gente precisa trabalhar, até mesmo porque para o tratamento dos distúrbios psiquiátricos, que também começam a acontecer nessa faixa etária, né? E eles precisam ser tratados da mesma forma que eu falei, como os outros agravos, porque se não forem bem tratados, eu tenho consequências para o resto da vida. Então, a gente está falando de agravos que estão acometendo os indivíduos no início da vida produtiva, né? Até mesmo numa fase da vida que ele precisa direcionar e ter a visão de futuro que ele vai agregar para o seu desenvolvimento, né? Então, realmente é uma questão muito preocupante. E, de fato, tudo isso ainda como uma consequência da pandemia ou já era também que nem o analfabetismo físico, você já percebiam? Na verdade, ele estava vindo, já tinha, eu falei para vocês, desde 2019, né? 2019 a gente piorou muito com a pandemia, né? Quintuplicou o número, mas realmente é um dos um dos pilares aí e existe sim uma consequência, né, uma causa-consequência entre os dois aí que precisa ser observada. Bom, doutora, eu queria agradecer aqui a atenção com o nosso podcast. Já deu para tirar um pouquinho de dúvida dessa palavra nova aí no meu vocabulário, pelo menos analfabetismo físico, foi, né? Um termo novo. Agradeço muito a atenção. Tá, joia, eu que agradeço. Muita oportunidade de recepção de vocês são maravilhosos aqui e estou aí à disposição para se a gente tiver que bater novos papos a respeito e vamos ver se a gente consegue, né, ter aí um retorno em relação a essas necessidades que temos para orientar a atividade física. Obrigada. Com certeza. Bom, esse foi então o podcast da Alesp de hoje. A gente recebeu a responsável pelo ambulatório de adolescentes e atividades físicas do Hospital do Servidor, a doutora Silvana Vertemati. Até o próximo.